Aê, vai Corinthians, porra! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 141. E aqui, do meu lado, outro lado direito, está o grandíssimo Gibson. Aê, eu vou começar a dormir aqui, cara. Vou trazer um colchonete, né? Fala aí. Você tava dormindo aqui um pouco tempo atrás. No primeiro tempo, eu já vou te entregar. Entre os 25 e os 40, eu acordei na expulsão. E você, Fábio, estava dormindo durante a partida também, não? Opa, claro. Tinha acabado os blocos de carnaval, era hora de dormir. Ia ficar vendo uma coisa sonolenta como essa. Bom, meus amigos, vamos começar falando dessa partida que acabou de acabar. Corinthians e... Botafogo de Ribeirão Preto, time tradicionalíssimo do interior Botafogo paulista. de Ribeirão Preto. É um jogo horrível, um jogo muito feio. Eu gostaria de ter feito que nem o Gibson, ter tirado uma soneca, mas eu fui incumbido de pedir a pizza e não pude tirar a soneca. Então eu estava pedindo a pizza quando o jogo, no meio da partida. Enfim, um jogo bem ruim do Corinthians, eu acho que valeu por ser a terceira vitória seguida do Corinthians, coisa que não acontecia há, se não me engano, quase 8 meses. A última vez que isso aconteceu foi naquela fase espetacular que o Romero marcou vários gols, né? Com o Loz ainda na volta da Copa do Mundo, enfim. O Carille quebrando os recordes do Loz. Tá certo que aquelas 3 partidas eram contra times da Série A, mais relevantes e tal. Agora a terceira vitória do corintiano seguida, mas fazia tempo que a gente não tinha uma semana que o Corinthians tinha 2 vitórias, enfim, aí chegamos até a terceira vitória. Eu acho que vale mais por isso do que pela partida, não é, Gibson? Sem dúvida. A partida foi bem... O primeiro tempo foi lastimável, né? O único lance que a gente vale mencionar no primeiro tempo foi a expulsão, né, naquela jogada. Verdade, temos que falar. Que aí mudou a história do jogo, né? Foi ali aos 40 minutos do primeiro tempo. Eu, honestamente, achei que foi um lance pra falta, cartão amarelo, não pra cartão vermelho. Mas enfim, o árbitro deu vermelho e foi com convicção. Não, eu achei que foi pra expulsão, sim. Na hora que rolou o lance, a gente não viu, né? Logo em seguida, a gente não percebeu. Nem deu a impressão na hora da jogada, né? Mas no replay, eu achei que ele... Não foi aquela maldade toda, mas ele tentou dar uma engambelada ali. Eu acho que ele poderia ter recolhido a perna, não precisava ter encostado no Ramiro, e ele enfiou a perna, e ele tocou mesmo, foi forte. O Ramiro deve estar com marcas ali nas costas. Então acho que foi justo. E não à toa, assim, bom, muito provavelmente de um ponto de vista tático, mas ele escolheu o Ramiro para tirar de todos os volantes que ele tinha começado o jogo, né, o cara. Então talvez tenha até um pouco disso, assim, de ter sentido um pouco essa dor aí. Eu acho que também dos volantes era o que estava fazendo a partida mais fraca. Então no intervalo ali eu também, se fosse escolher um dos volantes para tirar, eu também tiraria o Ramiro. Mas como... Não sei se teve tanta influência assim. E no lance logo anterior... Também teve um jogador eu não vou lembrar o nome do jogador dele, mas que entrou muito forte no Michel Macedo. Quase torceu o joelho do Macedo. Eu acho que o Botafogo entrou muito pressionado por estar fazendo uma das piores campanhas do Paulista. Sim. Atualmente estaria rebaixado se o campeonato terminasse tiveram agora. uma vitória só, que foi logo no começo do campeonato contra o São Caetano. Lá, e o São Caetano também é meu time, tá em vez de ser rebaixado também, né? Sim. Então... Enfim, o Corinthians, você falou, né? A gente teve resultados bons com times fracos agora, né? O Botafogo se encaixa perfeitamente aí. Em outros campeonatos, de repente, ele não se encaixaria, porque ele foi um time bom, achei uns 2 paulistas atrás, que o Corinthians foi campeão, foi um dos times que o Corinthians se enfrentou nessa fase final, né? Final. Então é um time de tradição mesmo do interior de São Paulo. Time que revelou Sócrates, inclusive, né? Que inclusive teria feito aniversário essa semana. Mas enfim, não tá num momento bom e acho que a violência aí de campo demonstra isso. Eu realmente eu confessei pra vocês aqui no começo, eu cochilei, não vi o jogo, mas eu vendo os melhores lances, os melhores momentos, que foram poucos. Num primeiro momento que apareceu só o lance isolado lá, eu achei que foi um lance muito violento, assim, por uma plástica muito violenta. E depois vendo melhor o lance e vendo onde o juiz estava, eu acho que o juiz tinha uma visão disso, assim, de que foi um pezão nas costas do cara, com trava e tudo. Falou, tem que expulsar, não tem jeito. Mas, enfim, o Carille acabou optando por uma equipe meio alternativa também nessa partida, né? Vários jogadores que não costumam entrar. O Bozelli mesmo é o reserva atualmente do Gustavo e tal, estava jogando. A zaga inteira foi reserva, né? O Macedo fazendo sua estreia, o Marlon, que muita gente acha que, e eu inclusive, que deveria ser o titular, não é, mas estava jogando agora, o Pedro Henrique fazendo a dupla de zaga com ele,
E na lateral esquerda, o Carlos Augusto também, muita gente acha que deve ser o titular, mas o Avelar é o titular. Os volantes acabaram sendo os dois primeiros volantes, assim, o Ralf, que jogou pouco no meio de semana, né, porque ele acabou sendo substituído, a gente vai falar um pouco mais do jogo no meio da semana, e o Urso, que não está inscrito na Sul-Americana, então ele não vai jogar já na quarta-feira. E aí tem que dar uma arrumada aqui. E aí a gente viu uma nova chance para alguns jogadores de criação ali, que na verdade funcionaram pouco, né? O Vital teve novamente a sua chance, o Ramiro, que veio do Grêmio com essa possibilidade de não ser só apenas o volante, mas de também ser um pouco mais um meio atacante, acabou sendo substituído no intervalo, também não foi bem. Eu acho que o Corinthians sentiu um pouco ali, o Love meio perdido, ele não sabia se via pro lado do campo, ou se jogava mais próximo do Bozelli, enfim. O Corinthians apresentou as mesmas dificuldades, enfim, que vinha apresentando no início do ano, né? Muita pouca criação para um time, enfim, da categoria do Corinthians, né? Deveria ter criado mais. Eu acho que aí acabou perdendo a chance esses jogadores que entraram, que não criaram um jogo teoricamente mais simples, mais fácil. Eu acho que se o Carille tinha algumas dúvidas no elenco e pensou em testar algumas peças, em ver tudo, não foi hoje que ele matou alguma dúvida aí, né? Ou talvez ele tenha matado a dúvida no outro sentido, né? Pensar, não, aquele time de quarta-feira tá direitinho, deixa esses caras vão continuar no banco aqui. Não teve ninguém ali falando, não, esse pode estar brigando. Ainda não vimos isso nessa partida, né? Mas dentro disso, assim, quem poderia, obviamente a dupla de zaga é muito questionada, né? E você falou do Marlon, acho que é um cara que de repente pode acabar tendo chance a partir de hoje não sei nem se o Botafogo testou a zaga pra gente falar disso, mas o fato é que a zaga não tomou gol, né? Então isso já é alguma coisa. Já é alguma coisa. O fato acho que não deu muitas respostas pro Carille. Ele vai ter outra chance de fazer testes parecidos depois aí, né? Que o Corinthians depois pega outro time que também tá mal aí, né? Não o Racing, mas o São Bento. Sim, né? Então, talvez seja o momento de testar um pouquinho mais. É legal ver o Michel Macedo entrar, porque a gente precisa dar um pouco mais de rodagem pro cara que eventualmente vai substituir o Fagner em momentos de necessidade, né? Ano passado a gente sofria muito com isso, né? Com a ausência do Fagner, tanto com seleção, contusão, etc. Verdade. O Carlos Augusto, de repente não foi hoje que ele vai conquistar essa vaga na lateral esquerda. E dos volantes ali, o Ramiro, que tinha começado mal no começo do ano, também não foi bem hoje. No meio ali, ninguém se colocou mais. E fica essa coisa, né? Depois do jogo de quarta-feira, eu fiquei pensando, cara, quem que é o time titular do Corinthians hoje? Né? E hoje não trouxe muitas respostas para isso. Assim, o que eu pensei, para mim, o que tá mais definido, assim, Cássio no gol, o Fagner na direita, né? A dupla de zaga a gente não põe a mão no fogo, nem o Carille põe tanto a mão no fogo por uma continuidade por muito mais tempo, né? O Avelar e o Carlos Augusto, aquela dúvida que a gente tem. O Ralf, acho que está mais solidificado ali. Acho que o Sornosa conquistou uma vaga como titular ali ao longo desses últimos jogos. E o Gustavo na frente. E é isso, eu não sei, Cleison não é certeza, Pedrinho não é certeza. O Pedrinho... Love também não? O Love acho que não é certeza. O Urso Júnior, apareceu como mas, tipo, hoje foi o segundo jogo dele. Exatamente, apareceu como opção ali, né? Terceiro jogo do Urso. Né? Ele entrou no Clássico também. Ele entrou no Clássico também. Então é difícil. Mas é um cara que pode beliscar uma vaguinha ali. É um cara que pode, mantendo isso, vai se fixar eu ali. acho que se ele tivesse inscrito na Sul-Americana, ele seria o titular na sem dúvida. quarta-feira. Ele tem jogado bem. Sem dúvida. Foi mais uma partida segura do Urso ali na... Mas eu acho também complicado avaliar também o desempenho dos jogadores que jogaram hoje, porque é um time completamente desentrosado aqui. Então, foi um catado. É um catadão. Eu acho que, é um catadão, tudo bem, mas faltou um pouco de criação. Hoje o Corinthians tá querendo voar, né? Tá tremolando o negócio. E especialmente no segundo tempo, né? O jogador foi expulso no final do primeiro tempo e o Corinthians passou o segundo tempo inteiro com um a mais. Sim, sim. E a gente não viu, assim, uma criação fantástica do Corinthians, uma pressão também atrás do resultado. O que me incomoda é isso, os caras não correram, dar aquela pressão, isso me incomoda profundamente. Então. O cara é jogar mal. Com um a mais. Com um a mais, mas o cara jogar mal, errar passe, aí beleza, o cara tá num dia ruim, de repente ele é um jogador ruim. Isso não interessa. Agora, o cara não dá o sangue ali de correr, de disputar cada bola, de botar a pressão. Ou perceber a possibilidade, né? A gente tá... Tudo bem, é um catadão aqui, mas é um time mais talentoso do que esse time que tá aqui, que é um dos piores times do campeonato. É um campeonato que
pode não ser a maior prioridade, mas uma vitória hoje daria, como deu, uma certa tranquilidade na tabela, tranquilidade que até o momento o Corinthians nem sequer vislumbrava, né? Uma semana atrás estava fora da... tava fora. Então, pensa assim, ganhando esse jogo hoje, ganhando o próximo, de repente, contra o São Bento, que também é um time que tá fraco, pô, vai conseguir ficar tranquilo pra jogar. Suponho que consiga tirar o Racing, e a gente torce por isso, né? Pelo menos o Gibson talvez nem tanto. A gente torce por isso. Aí vai demorar pra ter outro jogo sul-americano, na verdade. Mas R$400. Mas vai ter jogos da Copa do Brasil depois, vai ter outras coisas e pra essa sequência é importante, ó. E tem gente comentando aí, Gibson. Um monte de gente comentando aqui. O Luiz Adinã brincando com a bandeira ali, falando, os bons ventos soprando. Que bom. O Marcos Colberto tá me cornetando aqui, falar que o Pedrinho não é certeza é sacanagem, que o Pedrinho tá criando jogadas de gol fora a bola parada. Ele tem criado jogadas de gol, mas eu não vejo ele como um titular inquestionável hoje, assim, no time. E ele entrou porque o Jadson tá baleado, assim, ele jogou essa sequência de jogos a mais porque o Jadson não tá podendo jogar. Ele tá fazendo meio que não a função dele, mas tá ocupando o lugar do Jadson ali no time, no elenco o Pedrinho titular. Tá que nem tá junto com o time, né? Ele tá crescendo junto com a equipe. Isso pode ser interessante pra ele nas próximas rodadas, pra gente ver como ele vai se comportar, né? Bom, o Corinthians também jogou outra partida nesse meio de semana contra o Avenida, o Grande Avenida. Porra, a partida mais emocionante do ano do futebol mundial, cara. E foi a estreia no Itaquerão de quem? De quem? Daquele moleque lá que o cara botou o do do Corinthians nele. O Corinthienzo! O Corinthienzo. Foi a estreia dele no Itaquerão, saiu do Corinthienzo. Moleque pé quente pra caralho, bicho. Corinthienzo, no Itaquerão. Pelo amor de Deus. Bom, mais importante do que a presença do Corinthienzo no estádio... Que se chamaria Corinthians. Foi a vitória do Corinthians, 4-2 de virada, começou perdendo 2-0, uma vergonha. Aos 9 minutos de jogo já tava 2-0 pros caras. Parecia que ia ser uma vergonha espetacular. Parecia que a Avenida era a zaga do Corinthians, né? Piada fácil, desculpa, gente. E aí o Corinthians acabou virando com um gol do Henrique no primeiro tempo e 3 gols no segundo tempo. O Avelar empatou a partida. Depois Júnior Urso marcou o gol da virada. O Júnior Urso fazendo a sua segunda partida, já marcando o gol, mostrando que ele é esse volante que chega bem no ataque, né? E o Gustavo completando, o Gustavo deixando dele ali no final. E achei curioso essa partida, acho que vale a pena a gente comentar aqui, que a Irmandade acabou elegendo o Wagner Love como craque. Foram 4 gols, nenhum dele. Participação do Love nesses gols foi pequena, eu acho que... Ele fez o... ele deu assistência para um deles, ele deu uma assistência ali, acho. Mas a Irmandade acabou elegendo o Love como o craque do jogo. Explica essa, Gibson. Cara, foi o cara que chamou a responsa ali, eu acho, né? Armou muita jogada, ele voltou. O Love começou na reserva, né? Sim, não. Quando eles perdendo de 2-0, o cara ele tirou o Ralf só completando. Pra botar o time pra frente. Exatamente. Né? Tirou um volante ali pra botar o Love na frente. O jogo todo passou a passar pelos pés dele ali. Não só pro ataque, quando na defesa ele voltava, ele teve aquele dia meio Romarinho, que voltava pra marcar, corria pra caramba. O cara deu sangue no jogo. E as armações todas passavam por ele, então por isso que ele ficou com o melhor dele. Não fez gol, mas... Fez a diferença ali, né? Fez a diferença teve no jogo. Lado, assim, a ousadia, a mão do Carille de... Chegou a dar um chute na trave. De cedo, né? Aos 30 do primeiro tempo, pensar, puxa, eu vou tirar o meu volante, um jogador defensivo, e colocar um jogador ofensivo ali. E deu certo. O que eu acho raro o treinador fazer hoje isso, cara. Mudança no primeiro tempo, logo ali. Com certeza. Teve o lado de ousadia. Alguns questionam, mas e se fosse um time grande do outro lado? Ele faria isso? Não sei, mas fez. Fez naquele... Precisava do resultado. E fez a diferença. Precisava do resultado. Mas acho que ele deu aquele gás, o que muitas vezes a gente viu o Romero fazer no time, né? Correr mais e inspirar os outros a contagiar a partir disso. Enfim, o Corinthians ganhou, tá classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Sim. Depois desse susto aí, enfim, veio o alívio, uma bela goleada. E curioso que, assim, 3 dos 4 gols foram dos artilheiros do time no ano, né? O Gustavo, o Henrique e o Avelar. Exatamente. Impressionante, bicho. A gente corneta os caras, mas os caras são vice-artilheiros do time. Henrique e Avelar, vice-artilheiros do time, bicho. Enfim, dá pra... Alguém pode falar que o Henrique entregou umas bolas ali atrás, que ele deixou o dele lá, mas ele largou uns na defesa também, enfim. Não sou eu que tô falando isso, alguém. Mais alguém comentando aí, Gibson? O Rudiora brincando que na quarta-feira os anos já estavam zoando, tiveram que apagar as publicações depois da virada do time. Impressionante. O pessoal tira sarro antes da hora. E isso tem que ser dito, assim, ao longo do jogo, acho que foi um jogo que teve um engajamento muito maior, né? Foi
sei lá, o maior... Na nossa página a gente sentiu um engajamento muito grande, né? Não, e não só a gente, né? A TV que estava transmitindo também foi o maior Ibope da Globo no ano no futebol, né? E na nossa página sentiu um engajamento muito grande, e acho que tem muito a ver com isso, assim. Talvez com o fato do Corinthians ter acabado de jogar contra o São Paulo antes, mas tava tomando 2 gols e aí começou a virada, e foi uma virada assim. O segundo gol... Não foi na Globo, foi na... Não, na Globo. Foi na Globo. Esse é a Copa do Brasil. Você tá pensando no outro jogo ali. Que também foi um... Também foi maior Ibope. O Corinthians é maior Ibope onde quer que esteja, né, cara? Isso é um fato. Se a gente colocar e mandar de Corinthians pra transmitir jogo do Corinthians, a gente vai ser o maior Ibope do YouTube aí. Bom, a gente fez um pequeno scout, aqui a Irmandade agora está armazenando dados. Os primeiros 10 jogos oficiais, sobre os 10 primeiros jogos... pessoal da Irmandade. Os 10 primeiros jogos oficiais do Corinthians esse ano, né? Então... esse jogo de hoje contra o Botafogo não entrou nessa lista, já é o 11º jogo, mas até o jogo contra o Avenida nós tivemos 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 50% dos pontos, né? Exatamente. Jogando mais em casa do que fora. Exatamente. E tivemos em casa 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 61%. Esse aproveitamento na média de Itaquera está um pouco abaixo, enfim, o Corinthians pode melhorar esse aproveitamento. E eu acho que o aproveitamento de fora de casa também tá bem fraco, né? A gente viu uma vitória apenas fora de casa, que foi a vitória no derby, né? Tivemos um empate e 2 derrotas, um aproveitamento de 33% fora de casa. A gente percebe que o Corinthians precisa jogar melhor fora de casa. Esse jogo de hoje já contra o Botafogo já entra fora de casa, já melhorou um pouco o nosso aproveitamento dos jogos fora de casa. Enfim, é interessante que o Corinthians levou nesses primeiros 10 jogos 13 gols. Quer dizer, fez 13 gols e levou 12, quer dizer, tá meio pau a pau, enfim, isso é ruim, quer dizer, a zaga tá falhando, o ataque até que tá bem presente, 13 gols em 10 jogos, tá ok, né? Claro que tem esse jogo com a Avenida aí no meio que marcou 4. Exatamente. Mas no Paulista a média de gols tá menos de 1 por jogo, né? Então, dá pra melhorar um pouco e claro, na defesa tem que melhorar e muito. E uma coisa interessante que a gente percebeu aqui é que o Corinthians levou 5 gols nos primeiros 30 minutos de partida. Quer dizer, logo no início da partida acaba levando muitos gols. E marca também no final das partidas. Eu acho interessante 4 gols do Corinthians foram marcados após os 40 minutos do segundo tempo. Quer dizer, é uma equipe que começa desatenta, mas que luta, tem brigado. Quer dizer, mostra que o Corinthians está lutando pelo resultado até o final da partida. Quer dizer, o jogo de hoje, por exemplo, o gol não foi aos 40, né? Mas foi 30 e poucos. Foi. Mas já estava na fase final da partida novamente. O gol da vitória do Corinthians. Acho que outra coisa que explica isso, né, essa saraivada de gols no final, né? Não, saraivada é sacanagem, né? Mas essa quantidade razoavelmente alta de gols no final do jogo é o fato de estar buscando resultado nesses momentos, né? Porque ele não para de lutar, mas também precisa lutar porque nesses momentos estava perdendo, estava empatado 0-0 contra algum timeco, alguma coisa. Então precisava correr atrás mesmo, né? Justamente porque nos primeiros 30 entrou dormindo. Mas pode-se argumentar que esses gols saem mais no final, porque depois que faz as substituições no segundo tempo, ele corrige os problemas do time. Não é o que a gente vê na prática, né? Na prática o cara não tem acertado tanto assim como a gente... Os números dizem algumas coisas e a gente vê em campo outras coisas que são talvez mais subjetivas, mas não deixam de ser válidas também. É claro. Que é o fato, assim, o time, independentemente dos números, não tá jogando um baita futebol. 3 vitórias seguidas, maravilhoso, sensacional, mas não tá... Acho que essas vitórias, como você falou, o futebol aprendizado não foi tão bom, mas vale pra dar o ânimo, né? A equipe ganhou confiança. Claro. A equipe já 3 jogos, 3 vitórias, um clássico, um jogo de eliminatório contra um... Sim, e na forma que foi, eu acho que o jogo contra a Avenida, assim, a partir do momento que saiu o Ralf, entrou o Love, foi o jogo onde o Corinthians demonstrou algum ímpeto ofensivo de fato, assim, não é à toa que saiu 4 gols, tem a ver com o fato do Avenida ser fraco, sim, mas tem a ver que foi o único jogo que o Corinthians foi de fato pra cima, assim, falar, nesse jogo acho que finalizou mais do que nos 5 jogos anteriores, né? E o Corinthians quis criar jogadas de gol, assim, então isso foi legal também. Acho que o engajamento se deu por isso também, né? Da torcida, do público como um todo. É verdade. O artilheiro do ano, por enquanto, do Corinthians é o Gustavo, com 7 gols. Logo em seguida do Henrique e do Avelar com 2. Quer dizer, ele tá bem na frente dos outros. E é curioso que são... E aí, quem mais marcou gol foi o Manuel e o Júnior Urso. Quer dizer, jogador de ataque.
que marcou o gol, até a partida de hoje, o Bozelli marcou hoje, né? Era apenas o Gustavo, né? O jogador de ataque para marcar, só ele. Nem o meio campo tá conseguindo marcar. Quer dizer, o Pedrinho não marcou, o Vital não marcou, o Jadson não marcou. O pessoal fala mal do Henrique e do Manuel, já marcaram 3 gols esse ano, bicho. Pô, vai tirar os caras? Quantos eles entregaram lá? Vai tirar os caras? Quanto eles entregaram lá? Essa aqui é a conta que tem que ser feita, gente. Bom, mas se for olhar essa conta, o Pedro Henrique fez um contra, então, né? Exatamente. Exatamente. Não dá pra colocar. O outro só entregou, o Pedro Henrique fez. Gol é gol. Complicado. E também na nossa enquete pessoal que a gente publica aí pra vocês, né? O craque do jogo, a gente vê disparado, assim, não é só na artilharia, como ele tem feito a diferença nos jogos, né? O Gustavo. De 10 jogos, e hoje, se contar também, ele acabou sendo, ele foi o craque do jogo em 6 e com hoje 7, né? Então ele tá muito presente nos jogos, mesmo os jogos que o Corinthians não jogou bem, alguns desses jogos o Corinthians empatou durante a partida, né? Ou perdeu, e ainda assim ele tem mostrado aquela garra, aquela vontade que fala, pô, o time foi mal, mas esse se salva um pouquinho. E às vezes, não, pô, o cara carregou o time nas costas, né? Não, a gente tá dependendo demais do Gustavo, que tá fazendo um ano espetacular até o momento. Não tenho dúvidas que no meio do ano a gente vai ter que fazer um certo esforço para segurar o Gustavo se ele continuar fazendo gols desse jeito. E eu também não duvido nada que ele vai ser convocado pela seleção brasileira logo menos. Consequência disso é outro dado que a gente levantou aí, que 6 pontos conquistados pelo Corinthians nesses 10 primeiros jogos, né? Não estamos falando de hoje. De todos os pontos conquistados pelo Corinthians, que foram 15 até nesses 10 jogos, 15 pontos, 6 pontos foram consequências diretas de gols do Gustavo, né? Lembrando que se entra o time 0x0, tá 1 ponto para cada lado. O Corinthians entra com 1 ponto no bolso, né? Então ele faz um gol numa vitória de 1x0, ele conquistou 2 pontos, não 3. A gente pensa, levou 3 pontos. Não, se ele não tivesse feito o gol, tinha ficado 0x0, tinha levado 1 ponto. Então, só por entrar em campo, o Corinthians já entra com 1 ponto na mão. Não sei que tome gol, que acontece com uma certa frequência também. O Roberto Júnior deixou uma pergunta pra gente. Vocês acham que falta velocidade para esse time? Falta. Vemos muito a bola tocando no meio de campo, mas sem progressão. Falta. Hoje foi interessante o Vital buscando a bola e tentando montar jogadas. Falta velocidade, o Carille sabe disso, né? Até por isso ele tem colocado mais o Cleison. Sim, para dar velocidade. E a velocidade não é só, e o Cleison acaba entrando mais nesse critério, não é só o cara que corre muito. É velocidade no pensamento, no andamento da jogada, no toque de bola. A bola chegou, não segurar, tal, chegar pum. Não segurar e não tocar pro lado. O Cleison gosta de ir pra cima, ele tentar o drible, tentar, né? Fazer um toque mais veloz mesmo e não necessariamente assim, o cara corre pra cacete e chega lá antes dos outros. Não é necessariamente isso. E o Corinthians essa semana chegou ao seu 12º reforço para esse ano de 2019. Nossa, não para, hein? Não para. Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, assinou finalmente, né? Ele já tava assinou, o Ícaro vai ficar feliz. Aí, Ícaro, você pode escalar ele agora, Ícaro. Calma, ele ainda precisa treinar, precisa jogar, precisa mas agora já tá no bid. Mas agora já tá no clube. Senão depois entram com o processo, a gente se fecha. Enfim, o zagueiro uruguaio é o 11º reforço, o 12º é o Regis, meia do Bahia, que acertou essa semana também com o Corinthians. A pedido especial do Carille, ele que acabou de afirmar isso aqui no pós-jogo. Falou que trabalhou com ele na Arábia lá, né? Viu? Acompanhou de perto. Diz que acompanha o rapaz desde a Chapecoense, tentou levá-lo pro Corinthians algumas vezes, não conseguiu. Quando ele foi para a Arábia, chegou um dinheiro a mais, ele conseguiu levar o cara para a Arábia, mas aconteceu uma coisa engraçada, que a documentação dele nunca foi regularizada, então ele não jogou nenhuma partida com o Carille. O Carille treinou muitas vezes com ele, mas não chegou a colocá-lo em nenhuma partida. E agora voltou pro Bahia nesse começo de ano e agora o Corinthians conseguiu contratá-lo. Sim, e segundo o próprio Carille, era um jogador que estava visado por outros clubes. Não foi só o Corinthians que demonstrou interesse nele. Parece que o Grêmio estava interessado também, além de outros clubes aí. De qualquer forma, agora tá vestindo aí o manto, vai defender as cores do timão aí. Eu acho que é um jogador importante, um meia. Ele parece que ele chega com mais facilidade no ataque e tudo mais. Enfim, é mais uma de repente ele traz essa velocidade que a gente falou. Não que ele vai correr, mas a bola vai correr. Mais uma possibilidade pro elenco aí. Vamos aguardar o Regis vestir a camisa e entrar em campo pra gente poder falar mais desse jogador. As próximas partidas do Corinthians. Nós temos quarta-feira pela Sul-Americana o Racing. Lá na Argentina. Lá na Argentina. O Corinthians empatou em Itaquera 1-1. Agora, enfim, o empate leva para pênaltis, né? E a vitória de qualquer um dos times leva a classificação na Sul-Americana, que é o desejo maior do Gibson, que o Corinthians ganhe essa partida. Não tem gol qualificado? E se classifique. Que eu saiba, não tem, não.
Eu achava que tinha. Eu acho que o novo empate leva pra esse ano eu não sei, mas acho que ano passado tinha. Eu acho que eu tenho a impressão que o da Sul-Americana tem gol qualificado, sim. Eu acho que o 0x0 é do Racing, 1x1 é pênalti, 2x2 eu tenho a impressão que é isso. É do Corinthians, eu posso estar enganado. Bom, aí o jogo já ficou mais difícil. Se alguém que estiver assistindo a gente agora live aí, souber melhor, dá um Google aí, avisa pra nós aqui, ajuda os tio aqui que tá com Alzheimer. Aí, E depois dessa partida contra o Racing, a gente joga contra o São Bento pelo Campeonato Paulista. Grande São Bento de Sorocaba. No sábado, a partida é no sábado, 4h30 da tarde. O São Bento, como o Fábio bem falou aqui no início do podcast, é um dos piores times do Campeonato Paulista. A gente tá pegando, na verdade, em seguida no Campeonato Paulista. A tabela acabou criando a tabela e o fato deles não terem ganhado muitos jogos anteriormente. Os próprios times criaram a situação. Os dois lanterninhas do campeonato até o momento, né? O Botafogo e agora o São Bento no sábado, 4h30, sábado de carnaval, não é isso? O Renato Oliveira mandou a informação que tem gol fora sim. Então 2x2 é nosso, 0x0 é deles e 1x1 pênaltis. E 1x1 vai pros pênaltis, né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho, rapidinho, do nosso grande diretor de marketing. Tem que falar de coisa ruim? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que ruela, mano. Que tá loucão. Essa semana o Corinthians acabou lançando a nova campanha, né? O tal do corintianismo. Ele já foi bastante criticado por isso internamente, especialmente nos conselheiros. Eu acho que a campanha em si não é ruim, não é horrível, mas a forma como ele apresentou a campanha, falando que o corintiano está perdendo a identidade por estar ganhando muitos títulos. Parece que, vai se ferrar, cara. Vai cagar, né? O Corinthians sempre foi o time de sofrer, mesmo ganhando. Ele tá falando muita besteira, e a besteira maior que ele falou foi depois, quando ele foi divulgar essa campanha na ESPN Brasil, e alguém teve a brilhante ideia de perguntá-lo sobre o naming rights, e ele falou uma besteira lá muito grande. Não quero nem comentar aqui, porque nem quero repetir a resposta dele. É uma besteira que demonstra tantos níveis de preconceito e de estupidez, que não dá nem pra... É muito complicado. Mas é nessa hora que esses caras... Você não consegue nem classificar se isso é machismo, o que é isso aí? Mas nessa hora que esses caras se dedam, né? Porque quando eles estão atrás ali do script, né, que já foi escrito antes e pensado pra não dar nenhuma brecha, aí ele fica blindado. Mas quando o cara vai soltar um de improviso, você percebe o quão imbecil o cara era. É verdade. Enfim, fez uma metáfora horrível e para justificar, enfim, não conseguiu os name rights. Parte da diretoria do Corinthians, dos conselheiros, não gostaram dessa campanha do corintianismo e pediram já a saída dele. Agora se junta mais a boa parte da torcida corintiana que está pedindo nas redes sociais a saída do Rosenberg por essa declaração impressionantemente ignorante. E infeliz é pouco pra falar. Infelizes somos nós de ter que ouvir esse tipo de coisa. Tá louco. E ver que esse cara representa o clube, né, nesses momentos, e fala uma groselha tão grande como essa. Enfim, ele acabou depois fazendo um pedido de desculpas bem meia boca, e a gente espera que, na verdade, nos próximos dias ele saia ou peça pra sair do cargo. O Adenilton tá reforçando aqui, fora Rosenberg, hashtag, todo mundo se quiser pode colocar isso aí. Vambora subir essa hashtag aí. E vamos lembrar as redes sociais do Corinthians. Vamos, Gibson. Hoje o nosso quem vai lembrar hoje Guilherme é o âncora. Vai lembrar todas vai ver as se sabe 7 falar redes 7 sociais redes, que a vamos Irmandade ver. Corintiana participa. Motinha aqui. Vamos ver. Colocado sob pressão aqui. Não, sem pensar. Temos o Facebook, obviamente. Temos o YouTube. Muito bem. Temos o Instagram. Olha só. O cara tá tirando o terceiro já, bicho lá. Temos o Twitter. Temos o Spotify. Temos no iTunes. Falta um. E mais um de áudio. E SoundCloud. O mais engraçado disso é que ele tem que postar em todas essas. Na hora de postar, ele lembra de todas. Todas elas Irmandade Corintiana com TH. Pelo amor de Deus. Menos o Twitter, que é Irmandade de Timão. Siga a gente, dá um like, dá um joinha, ajuda, fortalece o nosso rolê aí, por favor. Exatamente. Vamos encerrando esse podcast e aguardando mais uma semana de 6 vitória. pontos, exatamente. Vai Corinthians, Vai, vai Gustavo!